No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês a linha 2025 da Ram 2500 e 3500, que tem uma série de novidades. De cara, temos um motor que ficou mais potente e também ganhou mais torque, mas não foi só o motor. A transmissão também teve mudança. Só isso? Não. O pacote tecnológico dessas picapes está muito mais recheado. E como vocês estão vendo aqui, teve também mudança no visual. E olha, vou tirar todas as dúvidas que vocês têm a respeito dessas picapes grandes com os executivos da marca Ram. Portanto, é um vídeo para você realmente entender o que é uma picape grande. Essa daqui, pessoal, é uma 3500 Longhorn, que é a versão topo de linha. Então a gente já vê uma frente bem diferente. Você pode ver que a grade aqui na frente mudou. Temos aqui os pontos de ancoragem, esses ganchos bem grandes aqui no para-choque, para você eventualmente puxar a picape ou usar a picape para puxar uma outra coisa. Aqui na 3500 Longhorn você vê aqui a grade cromada, a parte do sistema de assistência à condução. Então aqui nós temos um radar eletromagnético que trabalha em conjunto com a câmera que vai lá no para-brisa, e o conjunto de faróis iluminados em LED. Então a gente consegue ver aí, ó, por exemplo, o farol baixo, o farol auxiliar também em LED, mas olha só, aqui nós temos o farol alto, que está dentro aí do mesmo conjunto. Então quando você faz aqui a comutação, o farol alto inclusive desliga o farol auxiliar lá embaixo. Mas o mais importante, um conjunto totalmente iluminado em LED, com a assinatura luminosa. E olha só, você deve estar curioso, como é que é a luz de pisca nessa picape? Olha aí a luz de pisca, tá vendo? Ou seja, ficou muito mais moderna e bonita aqui à frente da Ram 3500. Aqui na Ram 3500 a gente pode ver aqui uma roda em liga leve diamantada em 2 tons, calçada aqui com um pneu 275 de largura, perfil 70 aro 18. Por que é assim? É um pneu bem alto, inclusive um pneu do tipo todo-terreno, justamente para dar melhor aderência em pisos como grama, terra, areia, ou seja, é uma picape pensada para você ter um pouco mais de tração no fora de estrada. Inclusive, o espelho lateral aqui você pode ver que tem a luz de seta replicada aqui na parte superior, também ó, a câmera do sistema 360 graus que fica aqui embaixo, e depois eu vou fazer um teste com reboque aqui nessa picape e vou mostrar uma função muito legal que esse espelho tem. Uma coisa interessante é que o modelo 3500 tem uma suspensão ali, ó, tipo feixe de mola, tá vendo ali a suspensão? Porque é importante destacar isso, porque a 2500 tem uma suspensão diferente, nós vamos explicar isso para vocês no vídeo. Outra coisa, freio a disco nas 4 rodas, mas esse freio a disco também tem um sistema tambor na parte interna, não dá para ver aqui, justamente para a situação de freio de mão. Outra coisa interessante é o Ram Box, que é esse compartimento que existem dos dois lados, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, que é um compartimento adicional para cargas. Isso aqui funciona realmente como um porta-malas, ele é completamente vedado. E o mais interessante, além da capacidade dele ser grande, olha só, tem até mesmo aqui essa alçazinha aqui. Imagine que uma criança levada resolveu se trancar aí dentro, se escondendo. Pois bem, tem aqui um dispositivo para essa pessoa que ficou presa aqui dentro conseguir sair. Aqui na parte traseira bastante coisa para contar. Vamos começar falando aqui da possibilidade de reboque, né? Inclusive você já tem aqui o ponto para você colocar a cabeça do engate. Não só a cabeça do engate, mas esses pontos aqui na lateral, quando você precisa colocar aquelas correntes de segurança que também fazem parte do conjunto de engate. Não é só isso. Olha só, tomadas elétricas, quantas você tem? Você tem uma aqui em cima, você tem mais outra aqui embaixo, e essa daqui desse lado é quando você precisa acoplar mais uma câmera lá na parte de trás do reboque. Então você tem a conexão para essa câmera. Por falar em câmera, essa aqui é a câmera traseira do sistema 360 graus da picape. E aqui pela chave de telecomando, olha que legal. Aperta 2 vezes, ela faz a abertura aqui da caçamba de forma suave, então ela não despenca como acontece com outras picapes. Você tem esse sistema de proteção aqui de caçamba, que a gente também vai explicar nesse vídeo como é que isso aqui funciona. Um divisor de caçamba, que você pode mudar a posição aqui dentro da caçamba. E aqui um trilho, que tem esses pontos de ancoragem, que eles podem correr nesse trilho para melhorar a fixação. Então tem ponto de ancoragem fixo e o ponto de ancoragem móvel. E olha que legal, esse botãozinho aqui, ó, você tem iluminação aqui dentro da caçamba, mas não é só aqui. Lá em cima,
Ali onde você tem ali o brake lights, também tem iluminação, e ali você também tem mais conjunto de câmeras que a gente vai mostrar para vocês o funcionamento ainda nesse vídeo. Outra coisa interessante é que o handbox do lado do motorista tem uma coisa a mais. Esta tomada aqui é uma tomada de 115 volts com potência máxima de 400 watts. Olha aqui, totalmente blindada, então ela é a prova d'água quando ela está fechada. E aqui você pode ligar um equipamento elétrico. Então você tem que às vezes trabalhar com a picape, você precisa de uma furadeira ou alguma coisa desse tipo, você pode fazer a ligação aqui nessa tomada. Olha como esse espelho lateral é completo, né? Então você tem dois conjuntos. Tem esse daqui que não tem distorção, tem esse daqui que é um espelho grande angular. Você tem aqui a câmera do sistema 360 graus e mais uma outra câmera aqui que é utilizada quando você tem um reboque lá na parte de trás, que a gente vai mostrar o funcionamento disso. Uma picape dessas é bem alta, né? E na hora de entrar na picape, como é que faz? Não tem problema, porque ela tem um sistema de estribo aqui automático que facilita o acesso. E aqui por dentro, nessa versão, olha que acabamento legal. Acabamento todo em marrom. E o detalhe, além desses detalhes muito bem trabalhados, você também tem o acabamento em madeira. Isso aqui é madeira de verdade, o que dá um ar de sofisticação muito diferente. E o sistema de som premium, Harman Kardon. Pessoal, essa picape tem uma assinatura em LED de DRL um pouco diferente. Vocês estão vendo que está tudo apagado. Mas olha o que acontece quando eu libero o freio de mão. Tá vendo? Aí ela acende o DRL na parte superior. Os ajustes que você tem aqui, todos. Então você tem o ajuste elétrico do banco, que você tem a altura e inclinação do assento, inclinação do encosto e também aqui o ajuste lombar. O volante, muita gente vai falar, mas essa picape só tem ajuste de altura do volante, não tem o ajuste de profundidade. Na verdade não precisa ter profundidade, sabe por quê? Porque você vai fazer a regulagem que você quer aqui no banco e os pedais, você tem esse botão aqui que você consegue ajustar o pedal, você consegue colocar o pedal mais para baixo ou mais para cima. Então isso acaba dispensando o ajuste de profundidade, uma vez que você faz o ajuste do banco e do pedal. Comandos que a gente tem aqui dentro, né? A primeira coisa que eu vou chamar a atenção é o freio de pé, né? Que é uma coisa bem raiz das picapes tradicionais. Você também tem esse botãozinho para ligar a tomada que fica dentro do handbox aqui do lado do motorista. Aqui você tem os controles do farol e aqui também você consegue fazer o controle de brilho de iluminação interna do carro, como também a iluminação de painel. Olha que console bem organizado, começando com esse descansa-braço em couro acolchoado, de alta qualidade, e ainda tem esse badge, Limited Longhorn Edition, muito bonito. E aí você tem duas opções, você pode levantar a parte de cima, que você tem aqui um porta-objetos aveludado na parte de baixo, ou você pode levantar toda a tampa, e aí você tem acesso a esse porta-objetos aqui embaixo. Tem mais. Essa parte aqui, um pequeno porta-objetos aqui um porta-moedas com porta-objetos, aqui outro porta-objetos com um porta-copos emborrachado, e você ainda consegue levar isso aqui para trás, para ter acesso a essa parte aqui. Falando em conectividade, olha quantas portas a gente tem aqui. USB do tipo C e tipo A, mais essas duas aqui. Aqui é uma entrada HDMI, já vou explicar para vocês. Isso daqui são carregadores de celular por indução. Você pode colocar aqui dois smartphones e para fechar aqui embaixo, mais uma tomada de 110 volts para ligar equipamentos. O que não falta aqui nessa picape é porta-objetos e conectividade. Aqui na frente do passageiro a gente tem essa segunda tela, onde ele consegue usar funções de áudio, escolher a fonte. Você também tem função de vídeo, inclusive a porta HDMI que a gente viu no console é justamente para gerar imagem aqui para essa tela. O passageiro também consegue usar navegação do mapa de GPS, conectar dispositivos e até mesmo auxiliar o motorista utilizando as diversas câmeras que existem pelo carro. Ele funciona como um copiloto. E você ainda tem outros controles avançados. Tudo isso o passageiro fazendo sem interferir na tela principal do multimídia ou até mesmo sem atrapalhar o motorista. Essa super tela de central multimídia que a picape tem conta com vários recursos interessantes. Para quem não gosta de ficar só usando o botão touchscreen, você tem aqui do lado botões físicos, principalmente para o sistema de climatização, facilitando aí o uso, né, para temperatura, velocidade, modo.
a temperatura do motorista, a temperatura do passageiro, além de outras funções de climatização. E aí na tela você tem muita coisa. Por exemplo, o mapa de GPS você consegue expandir na tela toda. Você tem um ícone aqui para a tela home, um outro ícone para as fontes de áudio, esse daqui que você traz as funções do ar-condicionado diretamente para a tela do multimídia, uma função de conectividade com o telefone, aqui onde você vai ter toda a parte de configuração do veículo. Então você tem várias configurações que você pode fazer por aqui, inclusive o Off-Road Pages, para quando você está numa condição fora de estrada, ele traz dados mais detalhados do carro aqui, inclusive sistema de tração, esterçamento de volante, ou seja, são informações que você precisa. Aqui a parte de reboque também, que esse carro tem muitos recursos, nós vamos ver aqui nesse vídeo ainda como é que isso aqui funciona, parte de controles e parte de configurações. Aliás, você configura praticamente tudo aqui diretamente pela tela da central multimídia. E aqui embaixo você também tem algumas funções adicionais para a questão de reboque, que a gente vai mostrar como é que isso aí funciona para vocês. Banco traseiro. Olha que espaço que eu tenho em relação ao banco do motorista, né? O banco está ajustado de forma confortável para sentar lá. Então você tem muito espaço aqui. Algumas coisas como o descansa-braços escamoteável aqui com porta-latas. Temos também aqui saída de ar-condicionado para o banco traseiro, mais uma tomada de 110 volts, conexões aqui de porta USB-A e USB-C, e olha aí, aquecimento do banco traseiro. Isso aqui para regiões frias no Brasil é sensacional. Também o acabamento, olha só, essa bolsa aqui, com esse detalhe aqui, com uma fivela, dando todo esse visual mais country aqui para essa versão. Então, quer dizer, você tem luxo com essa coisa do ambiente country raiz. Sabe aquele pessoal que gosta de viajar com essa picape e transformar ela quase que num apartamento? Dá para fazer isso aqui nela. Isso aqui atrás praticamente vira uma cama. Como é que é isso? Você levanta aqui o banco. Tá vendo essa parte aqui, ó? Você estende esses suportes e aí você vem aqui e dobra. Do mesmo jeito que formou esse conjunto aqui, aqui onde eu estou sentado também. E aí, com todo esse espaço livre aqui, o que dá para fazer? Deitar aqui atrás. Agora, para a gente entender um pouco mais aí das novas Rams que estão chegando no mercado brasileiro, eu trouxe aqui mais uma vez Juliano Machado, que é o vice-presidente da marca Ram. Teve várias vezes com a gente, mas hoje, Juliano, vamos explicar para os nossos internautas essa história de picapes? O pessoal não sabe, mas é bom lembrar, nem todo mundo sabe disso. Nós estamos falando da empresa que mais entende de picape no mundo. E a empresa em questão que eu quero dizer aqui é a Stellantis, que reúne marcas como a Fiat, a Jeep, a Ram, entre outras, né? Então vamos lá, vamos para o pessoal entender. Juliano, a gente começa na picape compacta, que é a estrada derivada de automóvel, mas tem uma história com a Ram, não tem? Não, é isso aí, Jorge. Primeiro, bem-vindo aí a todos, agradeço o convite, a gente está conversando aqui mais uma vez. Tem sim. Lá em 2018, a gente fez uma mudança de badge, né? A gente transformou a Fiat Strada, que é a picape mais vendida do Brasil, aliás, o carro mais vendido do Brasil, em Ram 700. E vem sendo um sucesso tremendo nos países da América Latina, aí, incluindo também o México, tirando o Mercosul, sucesso tremendo. Então, vocês veem, começa numa picape compacta, que é a derivada de automóvel. Depois a gente tem uma picape intermediária, que aí, pessoal, existem duas dentro da Stellantis. Tem a Toro e, mais recentemente, tem a Rampage. Inclusive, a Toro também tem uma história com o Ram, não tem? A Toro também tem uma história. Lá em 2020, a gente transformou ela em Ram 1000. 2019, transformou ela em Ram 1000. Foi um carro também que teve um grande sucesso e que acabou sendo agora substituído pela Rampage. Aliás, curiosidade da Rampage. Como é que é essa história de uma picape que vai para o mercado norte-americano fabricado no Brasil? Como é que é isso? A Rampage várias culturas, né? Vou dizer assim. A gente tem um carro fabricado aqui em Pernambuco, fabricado no Brasil, feito pela nossa engenharia local, com a validação da engenharia, com todo o design dos Estados Unidos, nosso design brasileiro, mas o design dos Estados Unidos nasceu a Rampage. O veículo está sendo um sucesso e que está sendo exportado para todos esses países da América Latina, né? E agora a gente está começando a exportar para a Europa. Em primeira mão, a gente está começando a exportar ele para a Europa. Então, assim, é um carro que vai virar um carro global muito em breve. E aí a gente precisa entender o que é essa história de picape grande, né, Juliano? Porque vocês têm
3 picapes grandes. Aí o mercado às vezes fica um pouco confuso, porque 1.500 é grande, 2.500 é grande e 3.500 é grande. Então, explica pra gente as diferenças que existem entre elas e as propostas para o pessoal poder entender. É tudo grande, mas não é tudo igual. Não, com certeza. Eu acho que, começando pela 1.500, né? A gente está falando de picapes de alta renda. Estamos falando de pessoas, muito poucas pessoas que podem finalmente acabar comprando essa picape, né? É uma classe mais restrita dentro do Brasil, mas que existe um volume e existe um volume bastante sustentável para a gente trabalhar. Então, 1.500 é uma picape gasolina, 6 cilindros, de 426 cavalos. É uma picape que ela tem uma aplicação muito mais para as zonas urbanas, ela é menos rural, ela é menos agro, ela não tem o pneu para estar usando na terra, ela tem uma roda grande que vai até 22 polegadas. Então, assim, é um carro, quase que um carro de passeio. É um lazer, vamos dizer assim? É um lazer de altíssima potência. A gente está falando de um veículo premium sendo uma picape. Então, muita força, muita sofisticação, muito luxo, muito conforto. Quando você está andando com ela na estrada, você não escuta barulho. Então, assim, é um carro perfeito para você estar com uma família passeando no final de semana. Ela é menos trabalho, não que ela não possa ser usada, mas ela é menos trabalho como vocação. E aí a gente chega na 2.500 e na 3.500, que inclusive é o tema desse vídeo. E aí, como é que o cliente entende essa diferença? 2.500 é essencialmente o que muda, né? Nessa nova geração que a gente está trazendo agora, ela tem alguns conteúdos semelhantes ao que a gente já tinha hoje. Então, uma tela grande, 12,1 polegadas, a gente está trazendo ela exclusivamente na versão Laramie cromada. O cliente gosta muito, ela tem uma suspensão mais confortável, uma suspensão que você pode estar usando aí no dia a dia. Se você precisar usar na cidade, você vai rodar com ela tranquilamente. Continua sendo uma picape grande, estamos falando de picapes aí de acima de 6 metros, então bastante grande. E depois a gente chega na 3.500. A 3.500 a gente já está trazendo ela com um pacote um pouco superior. Então já tem uma tela de 14,1 polegadas, a sua versão Laramie, somente Night Edition. E depois a gente vai para Longhorn. É o topo da sofisticação. Tudo que você pode imaginar num veículo premium, em termos de conforto, segurança, tecnologia, você tem lá dentro, com um acabamento country, que é o que o nosso cliente busca, né? A versão Longhorn é a nossa versão country, né? É a nossa inspiração no Texas. Então a gente está trazendo esse carro, e esse carro tem uma capacidade um pouquinho maior de carga. Mas para que ele é ideal? Como ele tem um fecho de mola traseiro, o ideal para ele é você estar puxando com o trailer, andando com ele carregado. Você vai sentir muito mais conforto nesse caso. Tá vendo, pessoal? Como vocês observaram aqui, estamos falando da empresa global que mais entende de picape no mundo. Tem toda linha de picape disponível para o cliente. Agora, será que o segmento de picapes é importante no mercado brasileiro? O que você pode dizer, Juliano? O mercado de picapes no Brasil ele vem crescendo cada vez mais, né? Muito puxado pelo empreendedorismo do brasileiro, muito puxado pelo agronegócio, que cresce cada vez mais, né? Lembrando que o Brasil é, sim, o celeiro do mundo, né? Embora muitas críticas sejam feitas nesse setor, é um setor que representa mais de 25% do PIB do Brasil. Então, é onde está o dinheiro, é onde está o crescimento do Brasil e é onde está o futuro do Brasil. Então, a gente investe muito e por isso que a Ram é uma marca exclusiva de picapes e a gente se coloca como verdadeiros entendedores, pesquisadores, acompanhadores e apoiadores desse mercado. Eu acho que é bastante importante. Hoje, essa indústria ela representa mais ou menos 20% da indústria de automóveis do Brasil, que é bastante relevante. E quando a gente fala de Ram, somente da marca Ram, hoje dentro da indústria total de automóveis a gente representa já, fechamento agora de julho, 1,2% desse mercado. Então, pessoal, vocês estão vendo que é algo muito, muito importante mesmo. Mas aí a gente chega nas picapes grandes, né, que é a full size. E aí, como é que fica esse segmento? O que é interessante, né? Dentro desse segmento das full size, das picapes grandes, que tem os nossos concorrentes aí também americanos hoje, nós temos 69% desse segmento. Nós criamos esse segmento dentro do Brasil. De 2019 para cá, a gente veio crescendo, trazendo a nova 2500, trazendo o Classic, que a gente vendeu, que foi um tremendo sucesso. E eu gostaria de continuar tendo esse carro para vender, porque foi um baita sucesso. 1500, nova 3500 e agora trazendo 2500, 3500 novas também. Então, assim, a gente criou esse segmento, nós temos 69%. Ele é um nicho, como eu disse, ele representa 1,5% dessa indústria. O que é bem pouco, mas nós temos 70% desse volume. Então, não é uma marca que vende picape, é a marca que é a referência no segmento de picape.
Uma das novidades agora na 2500 e na 3500 linha 2025 é o novo motor turbo diesel. Mas antes da gente falar desse motor, Juliano, essa história desse motor é boa, é grande, como é que é? Essa história que, curiosamente, a gente está completando agora 20 anos, né? 20 anos do lançamento da 2500 no mercado brasileiro, 20 anos do motor Cummins, que veio evoluindo, né? Desde o motor 5.9 até a gente chegar nesse motor 6.7 de hoje, super poderoso. Então, várias etapas muito importantes, né? 2018, por exemplo, a gente lançou a grade RAM. Foi quando a gente realmente falou para o nosso público, a gente não é mais Dodge, a gente não é mais Dodge Ram, a gente é só Ram no mercado. Então, essa foi uma mudança também importante. Então, 20 anos de história da Cummins com a Ram no Brasil, embora lá fora a história seja muito mais longa, 20 anos de 2500 aqui no mercado. É um motor que tem muita história, portanto, um motor que é confiável. Inclusive, vou aproveitar e perguntar, Juliano, é um motor que está preparado para essas histórias de biodiesel? Esse motor está preparado para a condição que a gente tem de biodiesel hoje, sim. Ele já foi testado e já está preparado para isso. Portanto, confiabilidade e adequação à realidade do mercado brasileiro. E agora, para a gente entender os detalhes, né, que a gente precisa dar todas aquelas informações bem minuciosas. Para isso, eu trouxe aqui o Vitor Bonenberger, já esteve com a gente, diretor de marketing de produto, que vai explicar um pouco dessa questão dos números e dados que a gente tem. Mas antes, a gente conversou com o Juliano, ele falou aí dos motores, né? O que a gente pode dizer dessa evolução, Vitor? Bom, a história das Heavy Duties Ram 2500 e Ram 3500 vem junto com a história de uma parceria com a Cummins, que quando falamos de motor diesel, é referência em motor diesel. Motor robusto, super confiável, feito para rodar milhares e até milhões de quilômetros. Uma parceria que tem mais de 35 anos de história, que começa em 89, com um motor que na época era 6 cilindros em linha, 5.9 litros de capacidade volumétrica e rendia na época 160 cavalos. Imagina 160 cavalos em 89, lá final da atrás. década de 80. Depois esse motor melhorou em 96 para 200 cavalos e em 2001 ele chegou a 685 Nm de torque. Em 2012, com a chegada de uma nova geração da Ram 2500 aqui no Brasil, esse motor teve uma nova capacidade volumétrica, 6,7 litros, e entregava na época 310 cavalos. Depois, com uma nova evolução neste hardware, chegamos a 330 cavalos de potência, e em 2019, junto com a nova geração da Ram 2500, que fez o nosso mercado crescer bastante, chegou uma nova geração do 6.7, Cummins, 6 cilindros em linhas, que na época entregava 365 cavalos de potência. E hoje, no momento de apresentar a nova geração da Ram 2500 e Ram 3500, ano modelo 2025, a gente tem uma nova geração do motor 6.7 da Cummins. Que a gente vai ver os detalhes agora. E agora está na hora da gente entender os detalhes desse novo motor. Entrega boa potência e torque, Vitor? Com certeza. Já dirigiu? Opa! Você viu, né? Bom, essa versão, essa nova geração, é o que a gente chama de High Output, ou seja, máxima potência. É um 6.7 de capacidade volumétrica, 6 cilindros em linha, que entrega 436 cavalos de potência, a picape a diesel mais potente do Brasil. São 59 cavalos a mais que o ano modelo 2024 e incríveis 149 kgfm de torque, 32 kg a mais do que a geração 2024. Pessoal, 32 quilos a mais de torque, tem carros 2.0 turbinados que o motor inteiro do carro entrega 32 quilos de torque. Aqui ele ganhou um motor inteiro de um carro turbinado a mais de torque, é muita coisa. Inclusive, temos um gráfico aqui para mostrar como isso aqui é entregue, né, Vitor? Exatamente. Bom, nessa curva de cima, do pontilhado para a curva mais espessa, a gente consegue ver o aumento do torque. Então, olha o tamanho do gap aqui com essa nova geração. São uns 32 quilos a mais. Saiu quase que da marcha lenta, você já vê a diferença, né? Exato. E disponível aqui o máximo do torque disponível entre 1.800 e 2.000 rotações por giro. E a curva de baixo, como está na mesma escala, a gente vê uma curva menor, mas é a curva de potência e chega aqui no seu ápice de 436 cavalos de potência, por volta também dos 2.000 giros de rotação por minuto do motor. Vocês estão vendo que houve
expressivas melhorias em torque e potência. Agora, para tudo isso dar certo, mudou bastante coisa, né? Mudou bastante coisa e é por isso que a gente chama de uma nova geração do 6.7 turbo diesel da Cummins, o High Output. Novo bloco, novo cabeçote, novos sistemas de admissão e de escape, novas velas para o motor aquecer mais rápido, a gente tem uma nova turbina de geometria variável, a gente tem uma nova posição dos filtros de combustível, visando facilitar a manutenção do motor, a gente tem uma nova posição do filtro de óleo, também para facilitar a manutenção, o filtro de óleo é novo. Tem sistema de EGR, que são o tratamento dos gases pós-queima, e, portanto, o veículo utiliza o Arla 32. E tem também um catalisador integrado ao motor, visando facilitar aí toda a dinâmica de mistura ar com diesel, para facilitar a queima e entregar melhor rendimento para o condutor. Portanto, como vocês estão vendo aí, uma nova geração de motor turbo diesel. E não foi só o motor que mudou, também a transmissão. Antes era uma transmissão automática de 6 marchas. Mas e agora, Vitor, o que nós temos aqui? É isso aí, a transmissão mudou e a gente tem uma transmissão automática de 8 velocidades, Torque Fleet HD, ou seja, uma transmissão desenvolvida especificamente para novas 2500 e 3500, que permite que o motor trabalhe em menores rotações, sem perder a potência que a gente acabou de falar, o torque incrível que a gente acabou de falar, ajudando no consumo de combustível, né, trabalhando com rotações mais baixas, além de NVH, NVH é ruído e vibração no interno. Permite também um melhor desempenho em estradas não pavimentadas, que é um ambiente onde os nossos clientes estão acostumados a rodarem com as novas 2500 e 3500, os nossos picapes heavy duties, e também permitiu a redução do diferencial traseiro de 3,73 para 3,42, sem perder a capacidade de carga. Então, foram várias modificações para trazer esse conforto maior e essa performance maior também. E não é só isso, porque teve uma mudança. Qual que é essa mudança aqui? A alavanca seletora de marchas que fica atrás do volante, ela passa a ser eletrônica. Então, ela é muito mais suave, as manobras são muito mais suaves. Manteve aí a solução raiz, porém com evoluções técnicas. Picape que é raiz de verdade é cabine sob chassi. E aqui, vocês fizeram mudança? Fizemos mudanças para adequar esse novo driveline, né, esse novo powertrain, com também a relação do diferencial traseiro modificado. Destaque para os aços de alta resistência aplicados neste chassi. São 98,5% de aços de alta resistência, o que garante um produto muito seguro, e também tem aplicação de alumínio em alguns pedaços do chassi, que é um material extremamente resistente e ao mesmo tempo mais leve. Então a gente permite aqui reduzir o peso total do conjunto. Resumindo, pessoal, na hora que tiver que fazer torção, o carro não vai ficar fazendo nheque-nheque, tem resistência para isso. E a tração dela? Bom, uma tração 4x4 com reduzida, part-time, uma coisa que a gente não abre mão quando se fala de picape RAM, é a tração 4x4. E você seleciona os modos da tração através de um seletor eletrônico no painel de instrumentos, muito fácil. Pessoal, tração raiz de verdade. Picape que é raiz tem esse tipo de tração part-time. E aí tem mais uma coisa importante, que aqui eu vou pedir para o Vitor explicar muito bem isso, que quando a gente olha para 2.500 e 3.500, o leigo vai parecer, pô, mas é a mesma picape, olhando assim de fora, a pessoa que não entende. Mas explica para a gente essa aplicação de diferença de 2.500 para 3.500. Não é a mesma picape. 2.500 e 3.500 tem a suspensão traseira diferente. A 2.500 ela usa um sistema 5-link, multibraços, com molas helicoidais. O que esse sistema garante, né? Qual que é o benefício desse sistema? Ele tem capacidade de carga e ele tem uma maior handling, né? Um melhor handling, uma melhor manobrabilidade. Mais confortável também? Mais confortável. Já 3.500 é para aquele cliente que busca uma maior capacidade de carga e uma maior capacidade de reboque. E para a gente atender essa demanda do cliente, a suspensão traseira ela tem um conceito distinto. Ela usa o feixe de mola, que é bem conhecido no mercado de picapes, e isso garante uma maior capacidade de carga e uma maior capacidade de reboque. É essa a diferença entre as duas picapes. Tá vendo, pessoal? Então a 2.500 é aquele uso mais misto, por assim dizer. Já a 3.500
é aquele cliente que realmente vai fazer um uso mais intenso de trabalho, né? Então, visualmente, elas podem ser muito parecidas, mas são aplicações bem diferentes. E a gente consegue ver isso aqui, né, Vitor? Exato. Aqui está um resumo das capacidades tanto de carga quanto de reboque. Na RAM 2500 Laramie, que usa aquela solução 5Link, a capacidade de carga é de 1.000 kg, 1 tonelada. Na RAM 3500, que é a picape mais capaz do mercado, a gente chega a 1,6 toneladas de capacidade de carga. E quando falamos de capacidade de reboque, elas têm um valor um pouco próximo, 9 toneladas, mas a gente pode ver aqui que a 3500 chega a mais de 9 toneladas, 9.079 quilos. Vocês sabem o que é 9 toneladas? Vou explicar para vocês. 9 toneladas, quando a gente pega uma picape média, por exemplo, as melhores conseguem rebocar no máximo 3.500 quilos. 9 toneladas é como se você pegasse duas Rams 3.500, colocasse em cima de um mesmo reboque e uma das picapes puxando as outras duas. Isso são 9 toneladas. Se a gente está falando de picape de trabalho a sério, tem que ter caçamba a sério também, né, Vitor? O que você pode dizer da caçamba? Caçamba a sério, Jorge. E com muita tecnologia. Nós gostamos de inovar na caçamba. Então, uma caçamba da RAM sempre vai ter muita tecnologia. Bom, destaque para o tamanho da caçamba. São 1.240 litros de capacidade volumétrica. E eu estou falando só dessa área aqui, que depois ainda tem um detalhezinho que eu conto mais tarde. Todas as caçambas, seja da RAM 2500, sejam da RAM 3500, ela vem com esse revestimento especial. Não é aquele revestimento plástico comum das picapes médias. É um spray que a gente passa em cima da caçamba. Como é que é o nome desse sistema? Spray In Bed Liner. É uma cobertura de caçamba feita através de um spray com um polímero de alta resistência que garante que sua caçamba não vai riscar e sua carga não seja danificada. E olha, tem mais alguns recursos aqui para o cliente ficar bem à vontade na utilização, né? Tem diversos recursos. Iluminação interna e externa com LEDs da caçamba. Então você pode estar com a capota aberta, capota fechada. Você vai ter sempre seu objeto, sua carga ali dentro iluminada. Tem um divisor de caçamba, você impede que a carga fique solta. Se você precisar ocupar a caçamba inteira, você pode colocar ele lá na parede divisória, que ele não vai ocupar muito espaço. Tem também a tampa traseira com abertura remota e elétrica. Então você pode abrir a tampa traseira com um botão no interno da picape ou através da chave preferencial. E todo mundo já viu uma RAM 2500, provavelmente uma RAM 2500 ou uma RAM 3500 na rua e fica impressionado com o tamanho das nossas picapes, né? E tem um degrau de acesso retrátil que facilita você subir na caçamba. Então nem isso é tão trabalhoso para subir numa caçamba dessa altura. Legal, né? Agora, uma coisa que só a RAM tem. O que é isso aí? Rambox. Eu já mostrei para vocês, mas vamos lembrar o pessoal, Vitor. Vamos relembrar. Bom, Rambox é uma febre, né? É um sucesso tremendo aqui no Brasil. São 122 litros de capacidade cada Rambox. Um Rambox fica do lado do motorista, o outro Rambox fica do lado do passageiro. Fica do lado ali na parte externa da caçamba, né? Exatamente. Você não precisa entrar na caçamba para acessar o Rambox. Do lado externo da picape, você consegue abrir o Rambox, seja do lado do motorista, seja do lado do passageiro, e é uma caixa inviolável. Uma vez que você trancou ali, é um porta-malas super seguro. E destaque, o do motorista ainda tem uma tomada de 115 volts com 400 watts de potência. Ou seja, dá para ligar uma ferramenta e trabalhar do lado da picape. Agora, Rambox tem algumas coisas curiosas, né? Se eu quiser encher isso aí de água, Vitor? Pode encher. Não tem problema. Não tem problema. Ele é estanque. Ele é estanque, pode encher de água, de gelo, botar um equipamento molhado. Dá para fazer um bar ali, enche de gelo, põe as bebidas. Exato. E na hora de drenar essa água que derreteu? Tem drenos nas laterais, então é super fácil de limpar e secar rapidamente, pronto para usar para sua próxima viagem, seu próximo destino. Olha que solução legal que só a RAM tem. Parte de tecnologia ficou muito legal, que tem a central multimídia. O que a gente pode destacar aqui, Vitor? Bom, a gente tem uma nova arquitetura eletroeletrônica, tanto na RAM 2500 quanto na RAM 3500. Consequência ou benefício dessa nova tecnologia é uma maior velocidade de navegação nas novas centrais. E eu destaco aqui que a RAM 2500 vem com uma central multimídia de 12 polegadas disposta na vertical e as versões da RAM 3500
uma central multimídia de 14,5 polegadas. Quando o assunto é picape, é a maior central multimídia do mercado. Importante destacar que, apesar da diferença de tela, o funcionamento é exatamente igual. Então, não é uma central capada na 2500, é a mesma tecnologia. Mas aí, tem uma novidade aqui, essa tela aqui do lado está em qual? Bom, essa tela do passageiro está disponível na versão topo de gama, que é a RAM 3500 Limited Longhorn. Essa tela permite que o passageiro assista uma série, um vídeo. Vídeo aqui do lado? Exato. Entretenimento sem criar distração no motorista, porque ela conta com um filtro de privacidade. Então, o motorista, olhando para o lado, ele não consegue ver nada. E ainda é possível parear com um fone sem fio e a pessoa, o passageiro, pode ver uma série, um vídeo, sem precisar ficar criando distração para o motorista. Além de entretenimento, é possível ver as câmeras do veículo, a assistência à condução, o mapa daquela viagem. Então tem uma série de funcionalidades, tanto para o copiloto quanto para o entretenimento do passageiro. Se o passageiro quiser ser copiloto, ele ajuda. Se quiser ter uma viagem totalmente apartada, tem o entretenimento independente. Lembrando, só na versão topo de linha Longhorn. Ainda no pacote de tecnologia, tem coisa muito legal. E aqui democratizou o carregador por indução, Vitor? Democratizou. São 2 carregadores por indução e você pode colocar o celular em qualquer uma das posições, seja do lado passageiro ou do lado motorista. Além do carregador por indução, ela pode chegar a ter 10 portas USB, sendo 5 do tipo C, de carregamento rápido, mais 2 tomadas de 115 volts. Energia não vai faltar. Todo mundo dentro do carro com seus dispositivos respectivamente carregados. E agora vocês fizeram um Big Brother dentro da picape, né? Ou fora dela, né? Bom, câmera é o que não falta quando a gente fala de RAM 2500 e RAM 3500. Os 2 modelos contam com câmeras 360 graus. É aquelas câmeras espalhadas pela carroceria que permitem você visualizar como se fosse de cima, uma visão aérea para facilitar as manobras. E uma coisa que só as nossas picapes Heavy Duties RAM 2500 e RAM 3500 possuem é uma câmera exclusiva para caçamba. Então você consegue acompanhar durante o seu trajeto como é que está a sua carga ali, se ela se deslocou, caso você esteja preocupado com o deslocamento da carga durante o trajeto. E o espelho retrovisor interno também não é do tipo comum. Por quê? Bom, você brincou de BBB, né? Um bando de câmera espalhada pelo carro. E o espelho retrovisor digital, na versão topo de gama, é um espelho retrovisor digital 3.0. Se tiver um objeto, um passageiro grande, obstruindo a visão do espelho convencional, você clica uma vez e você pode ver uma imagem gerada por uma câmera instalada no brake light ou também ver uma imagem gerada por 2 câmeras instaladas nos espelhos retrovisores voltadas para trás, que é essa imagem que a gente está vendo aqui na tela. Clicou mais uma vez e caso você esteja rebocando um implemento, você pode colocar uma câmera MOPA no seu implemento e fazer uma combinação de todas essas câmeras. Então são as 2 câmeras dos espelhos retrovisores voltadas para trás, mais a câmera do trailer que está filmando o que vem atrás do trailer. Isso é um retrovisor 3.0 que só as nossas picapes têm. Pessoal, 3 imagens num espelho digital. Quando foi que vocês já viram isso? E auxílio à condução, que é importante. Então vamos lá. O que tem e a partir de onde tem? Bom, graças à nova arquitetura eletroeletrônica, desde a versão de entrada da RAM 2500 Laramie, todas as versões e modelos vêm equipados com um conjunto completo de assistência autônoma à condução. Todos os carros vêm com piloto automático adaptativo, sistema de monitoramento de pontos cegos, que reconhece se você está puxando o implemento e amplia esse campo de monitoramento de pontos cegos. Vem com sistema de reconhecimento de placas, detector de fadiga, alertando o motorista para dar uma parada, tomar um café, descansar um pouquinho, e um assistente ativo de permanência na faixa de rodagem. Então, todas as versões, todos os modelos vêm com esse conjunto completo de seguranças voltadas para ativa, né? Seguranças voltadas para evitar acidentes imprevistos durante a sua viagem. Assistência à condução não é opcional. E tem mais, hein? A gente já mostrou vários carros da Stellantis conectados. Como é que fica essa situação na RAM? Bom, na RAM, 100% das nossas picapes são conectadas. 100%. Agora, quando 100% é Rampage, RAM 1500, 2500 e 3500. Todas.
Exatamente, Jorge. A nossa plataforma chama RunConnect, é uma plataforma de serviços inteligentes conectados e que tem uma série de funcionalidades que a gente já até gravou um vídeo sobre isso, mas vale relembrar. Segurança, em caso de acidente, acionamento de airbag, a nossa central de monitoramento vai entrar em contato com o veículo. Caso ninguém responda dentro do veículo, a gente envia um socorro para o local do acidente. Em caso de furto, tentativa de furto, você recebe um alerta no celular e você pode, através do celular, acionar a nossa central de recuperação do veículo. Então é muito fácil, eles localizam seu veículo e já com as autoridades vão tentar recuperar o veículo. Tem mapa inteligente que consegue entender a autonomia para chegar até o destino e caso não tenha combustível suficiente, indica postos de combustíveis ao longo do trajeto para você ter segurança, chegar no seu destino final. Através do app você pode fazer uma série de funcionalidades, abrir veículo, fechar veículo, ligar motor, desligar o motor, tudo através do celular. Você pode estar em qualquer lugar do mundo que tem acesso à internet, você consegue operar a sua picape à distância. E um Wi-Fi embarcado, você pode conectar até 8 dispositivos, transformando sua picape num grande roteador. Pessoal, muito legal. Agora, quanto custa isso? Como é que funciona? Bom, o RunConnect está disponível durante um ano, logo após a aquisição das nossas picapes, e você tem acesso a todos esses itens de forma gratuita. A partir de um ano, você pode renovar aqueles serviços que mais te interessam, que você mais utilizou e que você sente que está mais adequado à sua necessidade. Portanto, você pode experimentar antes de fazer a contratação do serviço depois de um ano. E tem mais, Jorge. Todas as nossas picapes vêm com um selo do Sem Parar. Esse selo do Sem Parar, você pode ativar uma conta no Sem Parar, que dá 6 meses de gratuidade para você passar por pedágios e estacionamentos. E se você for cliente Run Society, você ganha mais 6 meses de gratuidade, cobrindo ali um ano de Sem Parar, sem ter que pagar mensalidade. Lembrando, pessoal, essa gratuidade que ele explicou é a mensalidade do serviço. Você vai pagar para passar no pedágio, para o estacionamento. Apenas você tem a isenção da mensalidade por 6 meses e se você for Run Society, essa isenção da mensalidade é um ano, correto? Exatamente. Tá vendo, pessoal? A picape já vem conectada e com serviços que facilitam a vida. Então, para a gente fechar aqui com o Vitor, vamos entender como é que é a gama, Vitor? Bom, a gente veio com uma racionalização de gama de 5 versões, entre RAM 2500 e RAM 3500, a gente passa a ofertar 3 versões. Vou começar com conteúdo externo aqui para o público entender. A 2500 agora é só com a versão Laramie, e quando eu falo Laramie, esse visual todo cromado na dianteira. Depois a gente tem uma versão 3500 Laramie Night Edition, onde os cromados dão lugares a acabamentos preto brilhantes e ou peças pintadas na cor da carroceria. E para fechar a gama, a gente tem a versão topo de linha, uma Ram 3500 Limited Longhorn, que também é cromada, mas tem alguns aspectos diferenciados, que é no próximo slide. Vamos ver aqui, pessoal. O que você pode destacar aqui? Bom, eu vou falar um pouco do interno de cada uma dessas versões. A versão 2500 Laramie, ela vem com interno 2 tons, um bege com marrom. Então, todas as 2500 Laramie serão com esse interno. Na versão 3500, combinando com aquele look dark no externo, o interno também é em couro preto, inclusive colunas e forro de teto. E na versão de gama 3500 Limited Longhorn, a gente tem um interno marrom com acabamentos em couro e madeira genuínos. Então, onde você está encostando ali, vai ser um material certificado e extremamente nobre. E aí, a 2500 já vem muito completa, né, Vitor? Exatamente. A 2500 Laramie, naquela versão cromada, ela já vem com grandes tecnologias, seja para conforto, entretenimento, segurança e, claro, com a grande novidade que é o novo motor 6.7 Cummins High Output. Tá vendo, pessoal? Não tem picape pelada. E aí a gente chega na próxima, que é a 3500. O que podemos dizer que ela acrescenta? Isso. A 3500, seguindo da 2500, é uma Laramie Night Edition, ou seja, aquela com acabamento escurecido, uma roupagem mais esportiva e no externamente, o que eu destaco? É o capô esportivo, que traz mais agressividade, rodas de 18 polegadas pintado em preto, aquele interior todo em preto, mas não só de visual esportivo. A gente tem um pouco mais de conteúdo, que os principais aqui é o estribo lateral elétrico, o som premium Harman Kardon de 17 falantes e a central multimídia de 14,5 polegadas,
são os itens que destacam aqui na Ram 3500 Laramie. E aí a gente chega na topo de linha. Isso, a topo de linha é a nossa Limited Longhorn, com esse visual externo cromado. A gente tem uma grade específica com um acabamento diferenciado e vem com as maiores tecnologias voltadas para reboque e a tela do passageiro de 10,25 polegadas. Bom, pessoal, colocando todas elas aqui com os preços, vocês estão vendo aí que a Ram 2500 e 3500 da linha 2025 chegou mais uma vez para ser a referência entre as picapes grandes do mercado brasileiro. Hora da gente dirigir aqui a Ram 3500, pessoal, olha aqui, essa aqui é a chave da Ram, como vocês estão vendo, tem até aqui o sistema de partida remota, basta a chave estar aqui dentro, que ela já liga para o botão. Sistema aqui do banco, né, que recua o banco para você sair de forma mais fácil, avança o banco. Essa Ram aqui, pessoal, veio direto do Porto, ela tá precisando ajustar umas coisinhas, mas vamos dar uma olhada aqui no painel que a gente tem aqui na frente. Segue a mesma dinâmica dos outros carros que a gente já viu, por exemplo, de Jeep, né? Então, o funcionamento aqui do sistema, o próprio volante, você tem aqui os cursores do lado esquerdo para interagir com o painel, também tem os cursores aqui do lado direito para os sistemas de assistência à condução, aqui ó, para você interagir com o sistema de câmbio do carro. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, o que a gente tem? O velocímetro, descendo sistemas de assistência à condução do carro, aqui ele tem informações diversas, né? Então olha quanta informação tem, autonomia ali, o indicador de consumo, você tem aqui alguns mostradores, um mostrador importante, né? O voltímetro, saber a tensão da bateria para ver se ela não está com algum problema. Tem também temperatura do câmbio, quando você está fazendo um reboque muito intenso. Vida útil do óleo, temperatura do óleo, pressão do óleo. Aqui, pressão dos pneus, ó, pressão alta, hein? Inclusive ali os pneus de trás estão com uma pressão um pouco mais baixa. 60 PSI, né? Bem mais alto que um carro convencional. Mais indicações aqui, olha quanta informação que essa picape te dá aqui no painel, né? Dá para ter uma informação bem detalhada. Computador de bordo A e B, que a gente já conhece aí de outros carros, acabei de zerar. Informação de navegação, mapa de GPS diretamente na tela à frente do motorista. Aqui indicação de off-road, né? Inclinação lateral e longitudinal, além do sistema de tração e ali ó, o ângulo de direção, né? Quando você está no off-road, poxa, como é que eu parei o volante? Será que o volante está reto ou não? Então por aqui você sabe exatamente aonde é que está o seu volante, e isso aqui no off-road é muito importante, né? Novamente aqui ó, reboque trailer, tem mais informação aqui atrás, e informação de áudio, além das mensagens, você pode ver que está precisando abastecer o ar lá aqui nessa picape, e aqui configurações diversas, ou seja, temos um painel aqui extremamente completo na Ram 3500. Bom pessoal, agora a gente vai fazer aqui um off-road bastante leve com a 3500, inclusive vamos ligar aqui o 4x4 High, né? Lembrando que essa picape aqui ela tem uma tração part-time. O que é tração part-time? É aquela tração que quando você liga, ele vai sincronizar o eixo dianteiro com o eixo traseiro, né? Então é uma tração que não deve ser utilizada em piso de alta aderência, como asfalto. Você deve usar isso aí somente na terra, na areia, na lama, na grama, porque se você tiver que fazer curva com a tração part-time e o piso de alta aderência, vai ter diferença de rotação do eixo dianteiro para o eixo traseiro. E aí você pode ter problema aí na caixa de transferência. Mas primeira coisa que a gente pode dizer, né? Bom, picape grande. Inclusive para dirigir isso aqui, pessoal, carta C. Carta B não pode dirigir. E aí, o que acaba acontecendo? Você percebe que a suspensão aqui ela não é assim tão macia. Mas isso é uma característica de um produto desses. Não vamos esquecer, né? O bicho puxa 9 toneladas. E essa daqui, que é a 3500, tem uma capacidade de carga de 1.500 quilos, o que é bastante coisa, né? Quando a gente compara aí com as picapes médias, né? Então você vê que ela tem 500 quilos a mais. Então agora nós vamos dar a volta aqui no laguinho e vamos passar no laguinho. Vamos fazer uma manobra aqui, abrir por fora para a gente conseguir entrar aqui no laguinho.
É um laguinho meio que cenográfico, tá, pessoal? A gente já passou aqui antes. Então, muito provavelmente aqui no fundo desse lado deve ter umas pedras, né? Ó, o sensor de estacionamento, vocês estão vendo aqui que ele já identificou obstáculos aqui no nosso redor. E agora vamos lá. Não é tão profundo o lago, pelo que eu tô vendo. Agora, um detalhe, quando você passa com uma picape dessas, o que você percebe, né? Ela é extremamente alta. E aí, se comparar com outros carros, claro que ela fica numa situação muito mais tranquila para passar esse tipo de obstáculo do que qualquer outra coisa, né? Mas de novo, né? O fundo do lago você vê claramente que foi colocado ali algumas pedras para não ficar muito movediço. Bem tranquilo, você percebe que a picape aqui... Peraí, pessoal, tem alguma coisa aqui fazendo um barulho aqui dentro. Ah, achei aqui tá fazendo um barulho, achei que era algum problema de acabamento e não é não, tá, pessoal? A picape tem aí um isolamento acústico muito bom. Você percebe que não tem muito problema de ruído e ela encarou ali o negócio do lago com muita tranquilidade. Outra coisa interessante, a gente tá andando com ela aqui, tudo bem, um off-road super light, não tem nada de muito complicado aqui nesse off-road, mas o que você nota? Olha o giro do motor, né? 1.100 giros, 1.500 giros, então é um motor que tem muito torque. Motor diesel, que agora inclusive está um pouco mais potente, ganhou também um pouco mais de torque. E importante lembrar que agora câmbio automático de 8 marchas. Então isso permite que você tenha marchas mais longas, né? Trabalhe com giro até um pouco mais baixo. Isso ajuda na economia de combustível. Não que alguém que vai comprar uma picape como essa... Outro laguinho? Não, a gente vai entrar aqui para... Vai o laguinho mesmo. É, pessoal. Aqui nós vamos passar em mais um... Olha que legal, né? Aqui já você vê que... Aqui você já percebeu que o pessoal não fez uma coisa muito cenográfica, né? Aqui é lama mesmo, né? Vamos ver como é que ela se comporta aqui. Estamos apenas com 4x4 high, não estamos usando reduzida. Você sente que o chão está meio molenga, que ela dá umas escorregadas aqui. A água não está muito alta. Mas ó, olha só. O giro aí um pouquinho acima da marcha lenta, né? E passando numa boa, né? Bem tranquilo. Nenhum problema aqui para passar. Vem até escorregando um pouquinho de lado, né? Porque você sente que o piso tá mole mesmo. E você vê que já deu umas cavucadas aqui, né? Lembrando que quando você passa num lugar como esse, o segredo é nunca parar no meio do obstáculo, né? Você não vai muito rápido, mas também não vai muito lento. Você tem que manter a aceleração constante para passar. E ali não foi difícil. Até achei que ia ser um pouquinho mais difícil. Se vocês quiserem a minha opinião, achei que ia ser um pouco mais complicado, mas não foi. Lembrando, né? A gente tá com a picape descarregada. Talvez carregada ela tivesse um pouquinho mais de dificuldade aqui. Agora, a gente tem aqui várias pistas de off-road. Estamos aqui no Raceville. A gente já esteve aqui outras vezes com outros carros. Aqui, pessoal, deixa eu até mostrar para vocês aqui o painel que tem aqui a inclinação. Olha aí, tá vendo? Por aqui você consegue ver a inclinação longitudinal dela, né? Não é nem tão difícil essa rampa aqui, tá bem tranquila. Nada de muito complicado. Eu esperava uma suspensão traseira um pouco mais confortável. Helicoidal. Essa aqui, pessoal, feixe de mola. Mas mesmo assim eu estava esperando uma suspensão um pouquinho mais tranquila. Ela dá umas puladinhas aqui, né? Mas lembrando, né? Para puxar 9 toneladas, levar 1.500 quilos de carga. Estou fazendo aqui o trecho que eu não sei exatamente. O instrutor aqui está me ajudando no caminho, tá? Para eu não me perder aqui. Eu não sei qual foi o circuito que eles montaram.
Pontos que eu achei muito legal aqui. Isolamento acústico. Isso é muito bom na picape. Não há dúvida nenhuma que você vê que a qualidade construtiva dela, eu escuto mais barulho aqui da minha jaqueta esfregando do que qualquer outra coisa aqui dentro. Isolamento acústico também do motor. Você não escuta muito barulho do motor aqui dentro, praticamente nenhum, apesar de ser um motorzão bem grande. E nesse trecho aqui, tá bom, é um off-road light, com certeza. A única coisa que eu vi de mais difícil foi aquele segundo atoleiro ali, mas não teve muita dificuldade não, passou com bastante tranquilidade. E a parte de tecnologia da picape que ficou muito boa, né? Você vê que tem bastante coisa aqui para te auxiliar, tem sistema de câmera 360 graus também, para você conseguir olhar aí melhor as coisas que estão em volta dela. Eu, no geral, até estou um pouco surpreso com o padrão que uma picape dessas tem. Agora, pessoal, o que vai acontecer? A gente vai sair da parte que é de baixa aderência, né? Então aqui eu vou passar a tração para o 4x2, né? Porque agora a gente vai entrar num piso de maior aderência. E aí sempre bom você desligar a tração justamente para não ter problema na caixa de transferência. Lembrando que esse 4x2 e o 4x4 High, você consegue fazer o acionamento mesmo com a picape em movimento, você não precisa estar parado. Para reduzida, aí sim, você tem que estar com a picape parada e em neutro, senão não pode fazer o acoplamento reduzido. E agora nós vamos sair aqui do complexo do Raceville e vamos passar aqui no canavial, que tiraram toda a cana. Da última vez que eu vim aqui estava cheio de cana. Agora não tem mais cana nenhuma aqui, tá tudo tá tudo sem cana nenhuma. Cortaram tudo aqui na lateral do negócio. Vamos passar de novo aqui pro 4x4 High. Se bem que cá entre nós, né, não tá difícil esse terreno aqui, mas... A gente vai fazer um 0 a 100 aqui na reta. Vai ter um 0 a 100? Então tá, pessoal. Então é o seguinte. É só o 0 a 100. Uma vez só. Então peraí, pessoal, vou fazer o seguinte. Eu vou sair em 4x2, só pra gente ver como é que o controle de tração dela se comporta, depois a gente volta e faz um com o 4x4 pra gente entender a diferença, né? E largadinha estolada, né? Como é que é a largadinha estolada? Vocês já sabem, freio, acelerador e saindo. Ó, você vê que o programa de estabilidade aqui já entrou. Tá vendo, ó? Ele já entrou. E olha. Bom, hein? Bom, hein? Legal. Legal, 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 legal. Você vê que um monstro desse tamanho, ele responde. Fazemos de novo, vou voltar ali para fazer mais um 0 a 100 aqui, pessoal. Aqui é um aeródromo, é bem longo. Mas não tem problema, vamos fazer do mesmo ponto, só para a gente conseguir ver a diferença de... Da onde você conseguiu? Pra gente ter uma ideia aqui de quanto que a gente conseguiu no 0 a 100, né? Se com 4x4, talvez mude um pouco. Por quê? Com a tração bloqueada, o programa de estabilidade não vai atuar tanto. E aí você vai ter mais aderência no piso. Então talvez a gente consiga chegar nos 100 km antes do ponto que eu consegui. Vamos ver se na prática isso vai acontecer, né? Então vamos lá. 7.7 na volta. Então vamos lá. Vamos tentar agora aqui. Vamos passar para o 4x4 High. Deixa eu ter só a confirmação aqui que a tração entrou. Largadinha estolada de novo. Vamos lá. É outra coisa. Ainda que o programa de estabilidade entre em funcionamento, olha aí. Vocês percebem que quando você está com a tração ligada, você tem mais aderência e aí você consegue despejar muito melhor a potência e o torque do motor no chão sem escorregamento, né? E o programa de estabilidade não precisa ficar pinçando e limitando. Ó, motorzão, né? O motor do bicho, você percebe que o conjunto como um todo ficou muito melhor. Por dois motivos. Primeiro motivo, ganhou 2 marchas a mais no câmbio. E eu diria que esse é o principal ponto. Porque quando você sai de um câmbio de 6 para um câmbio de 8,
você certamente ganha a melhor relação, né? Então você pode trabalhar com primeira e segunda um pouco mais curta, por exemplo, terceira mais curta, enquanto que você deixa as marchas lá em cima um pouco mais longas, né? Isso também mexeu no diferencial final da picape. Tudo isso te proporciona melhor rendimento e às vezes até mesmo economia de combustível. Não que alguém vá se preocupar com isso numa picape dessas, mas acaba acontecendo também. E o único senão aqui que eu encontrei, a única coisa assim que eu falaria, poxa, poderia talvez ser um pouquinho melhor, é a suspensão traseira, que ela é realmente mais dura. Mas lembrando, ela está desenhada para você carregar 1.500 quilos, isso deve melhorar quando você coloca a carga. E também outra coisa importante, aqui, né? Vamos passar por 4x2 de novo. E outra coisa muito importante, a capacidade de reboque dela, que é de 9 toneladas. Então, a suspensão tem que ser pensada para esse tipo de situação. E aí, não dá para deixar muito mole, porque quando você for utilizar essas coisas, principalmente quem compra esse tipo de picape, usa muito aqueles trailers de quinta roda, que o trailer vai apoiado dentro da caçamba, né? Principalmente para levar cavalo, aquelas coisas todas, né? Aqueles reboques bem grandes. E aí, se você deixa a suspensão muito macia, quando você está nessa situação, aí você pode ter instabilidade de conjunto. Mas no geral, o que eu posso dizer? Eu gostei do desempenho, qualidade do acabamento aqui dentro é muito legal, e a parte de eletrônica da picape também surpreendeu bastante. Nesse ponto, está aprovado. Pessoal, parece um caminhão, né? Mas olha só, isso aqui não é um caminhão. Isso aqui é um trailer que tem 16 metros de comprimento. Pra você ter uma ideia, esse conjunto aqui, vazio do jeito que ele está aqui, ele pesa 7.500 quilos. E o que a gente vai fazer agora? Vai dirigir a Ram 3500 puxando esse trailer aqui no Raceville. Vamos ver como ela se comporta fazendo esse reboque de verdade. Mas quando você puxa um trailer tão pesado, claro que isso aí reflete em peso em todo o conjunto. Só para vocês terem uma ideia, olha aqui a altura da roda aqui na frente, né? É a altura normal aqui da picape. Mas olha aqui atrás, né? Onde o trailer vai apoiado, porque o trailer usa esse sistema aqui de quinta roda, que apoia sobre o eixo traseiro. Então aqui é onde está todo o sistema de tração e peso. Ele fica bem apoiado em cima do eixo. Olha aí, rigorosamente em cima do eixo. Se você olhar aqui do lado, é onde tem o ponto de aplicação. Mas olha como a roda aqui ela fica efetivamente mais baixa. Estou colocando aqui a minha mão, vocês estão vendo aqui, ó. Essa é a altura aqui que eu tenho aqui atrás. Se eu vier aqui na frente e mostrar a diferença, olha só, a minha mão aqui, ó, fica até folgada, né? Então, além de ter todo o peso que a picape está puxando, você também tem o peso apoiado em cima do eixo traseiro. E aqui tem todo o sistema elétrico, vocês podem ver, ó, a picape já vem preparada para receber aqui as tomadas, né? Afinal de contas, precisa fazer todo o sistema de sinalização. E agora a gente vai dirigir para ver se realmente ela puxa e como ela puxa esse conjunto enorme e bastante pesado. Vamos conhecer mais algumas coisas aqui dentro, como por exemplo, ó, olha o espelho lá fora, né? Lembra que antes a gente dobrava o espelho para cima e para baixo? Agora é diferente. Então você tem o controle aqui do lado, tá vendo esse botãozinho aqui, ó? Você aperta o botãozinho e olha o que acontece. Você pode trazer o espelho para dentro ou estender o espelho para fora quando você tem aí o reboque. Você vê bem a diferença ali, tá vendo? Ó, no cantinho do espelho aqui, ó como fica diferente. Aqui é na posição normal. E aqui, olha como ele compensa bem ali a visão. Essa aqui é a visão que o motorista tem, então você vê que realmente funciona bem. Outra coisa, esse aqui é o freio do reboque, tá vendo? Você aperta aqui para acionar o freio. E aqui no painel você tem uma indicação que mostra a atuação do freio ali, ó, em 100%. Então você consegue controlar, você vai fazer uma frenagem de emergência, você pode apertar aqui e ainda controlar o ganho desse freio. Tem mais.
olha aqui a câmera que vocês estão vendo, que a gente consegue ver a imagem. Também temos essa imagem aqui no espelho aqui em cima, até porque não faz sentido ter uma imagem diferente dessa. Aqui você consegue ver os pontos justamente das laterais. Só que aqui na central multimídia, olha que legal. Você pode apertar aqui e aí você tem a imagem mais para a esquerda, ou aqui você vai com a imagem mais para a direita. Isso aqui é extremamente importante quando você está fazendo eventualmente uma manobra, principalmente em ré. E por falar em manobra em ré, você tem aqui um assistente, que é esse daqui, que quando você está fazendo a manobra, não é todo mundo que sabe virar o volante para o lado certo quando você está dando ré com a picape. E aí o que você faz? Esse assistente, ele vai fazendo a compensação para você. Você está dando ré, você só gira para o lado que você quer ir e a picape faz sozinha a manobra, girando o volante para um lado ou para o outro para você chegar exatamente onde você quer. Tem mais coisas aqui, como por exemplo, você pode conectar uma câmera lá no engate, lá atrás. Então, por exemplo, essa aqui, ó, uma câmera auxiliar, tá vendo? Essa é uma câmera MOPAR e eu tô vendo a imagem que está atrás do reboque. E aí você tem aqui a câmera auxiliar 2. Imagine que você queira ter uma outra câmera. Você pode vir aqui e colocar uma câmera auxiliar 1, por exemplo, uma câmera dentro do reboque. Você consegue fazer isso. Você também tem aqui a câmera de carga, e essa aqui é muito importante porque o que acontece? Quando você tem aqui o sistema de quinta roda, ela desligou aqui sozinha, porque depois de um tempo ela desliga. Essa câmera de carga aqui é importante, porque quando você tem um sistema de quinta roda, você às vezes tem que controlar para engatar o trailer. Então você tem que abrir a caçamba, e aí você vai ter aqui, ó, tá vendo? Inclusive a linha de guia, olha que legal, mostrando o caminho que você tem que fazer para chegar no trailer. E aí você consegue controlar, subindo e descendo o trailer para encaixar aqui na quinta roda. Aí você também tem essa outra câmera para ver se está tudo em ordem aqui na parte de conexão. Ou seja, você vai escolhendo a imagem que você quer justamente para conseguir ter a imagem completa do sistema. E o mais legal, certamente, é essa imagem aqui, que você consegue ver tudo, inclusive replicando aqui no espelho aqui em cima. Ah, eu quero usar o espelho convencional. Só rebater aqui, ó, tô eu lá, espelho convencional. Ou então eu mudo ele para uma câmera. Ou seja, você está vendo que você tem vários recursos. E também tem esse outro aqui, tá vendo aqui, ó, pessoal? Eu vou apertar aqui 2 vezes só para vocês entenderem, mas agora eu vou mostrar aqui no painel. Esse aqui é o sistema do controle do freio, tá vendo? Que você consegue... Opa, não apareceu aqui, deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó. Tá vendo, ó? Freio de escape ligado ou então no modo automático, que ele vai fazer justamente a compensação do sistema de freio para você poder dirigir esse monstro aqui com toda a segurança e com esses reboques enormes. Pessoal, hora de dirigir aqui a picape, algumas coisas interessantes que aqui no painel, você está vendo aqui um indicador que mostra o quanto está sendo utilizado de freio no conjunto todo, que é bem interessante, né? Tem mais algumas outras funções que depois eu vou mostrar aqui para vocês, mas vamos lá. Lembrando, né, pessoal, estamos com um monstro que tem 16 metros a mais lá atrás e 7.500 quilos. Então, quando você começa a dirigir aqui a picape, algumas coisas que tem aqui dentro, quando você tem um modo Tow e Haul ligado, o que vai acontecer aqui na picape? Ele já vai fazer com que a picape arranque em primeira, normalmente ela vai arrancar em segunda, e também vai desativar aí o overdrive, ou seja, aquelas marchas mais longas que você tem, a 7ª e a 8ª, elas serão desativadas, justamente para quê? Para você ganhar mais força no conjunto. Então, 7.500 quilos lá atrás, é claro que quando você está dirigindo um monstro desse tamanho, você percebe claramente que tem peso lá atrás, né? Pessoal, normalmente uma picape média, quando a gente fala aí das picapes médias, elas vão rebocar aí 2.800 quilos no máximo, algumas 3.000, raras vão a 3.500 quilos. Aqui nós temos uma capacidade de reboque de até 9 toneladas e ali atrás tem 7.500 quilos. Então você veja que não é pouca coisa, mas o que a gente percebe? Que a Ram 3500 consegue lidar com essa situação muito bem. Então ela, olha só, deixa eu colocar aqui o contagiro só para vocês poderem ver. Olha aí, ela vai trabalhar com um giro um pouco mais elevado, claro, né? É importante que ela trabalhe até com giro mais elevado para aplicar um pouco de freio motor em algumas situações. Afinal de contas, novamente, 7.500 quilos lá atrás com mais 16 metros de comprimento. Então,
precisa ter um pouco mais de rotação no motor para você conseguir controlar todo esse conjunto. Mas não é muito mais rotação. Tá vendo? 2.000 rotações por minuto ali, né? E a gente vê que ela tá se comportando aqui muito bem. E tem toda uma eletrônica embarcada aqui, né? Com câmeras 360 graus, que você consegue enxergar tudo que está acontecendo. Até mesmo o espelho aqui dentro, quando eu estiver parado eu vou mostrar isso para vocês. Mas o mais importante aqui é que, olha só, estamos numa subida, você vê que ela consegue manter velocidade. Lembrando, tá, pessoal, essa picape aqui, já por definição, nós estamos na categoria C, né? Então, pessoas com carta B não podem dirigir essa picape. E a velocidade máxima dessa picape na estrada é de 90 por hora. Então, no Brasil, você não pode dirigir essa picape acima de 90, mesmo descarregada. Mesmo descarregada, você não pode dirigir acima de 90. A velocidade máxima dela é de 90 km por hora. E quando ela está carregada, você precisa redobrar o cuidado. Curiosidades aí que você talvez não saiba. Você não pode, em hipótese alguma, com esta picape aqui, rodar na faixa da esquerda na estrada. Então você tem uma rodovia aí que tem primeira, segunda e terceira faixa, você tem que rodar obrigatoriamente na terceira ou na segunda. Se você rodar na primeira faixa com esse reboque, você pode e será multado. Se o guarda te pegar, você vai ser multado. E velocidade máxima de 90 por hora. Então quando você tem um negócio desse tamanho aí atrás, é uma dinâmica completamente diferente. Primeiro, quando você vai fazer as curvas, você tem que entrar bem mais aberto, né? Porque tem um rabo lá atrás, não é um rabo pequeno, é um rabo bem grande. E o ponto importante é, olha só, ela consegue lidar bem com essa carga toda. Claro, vai subir o giro? Precisa subir o giro, nem tem como. Ela sabe que está rebocando, você está vendo a indicação aqui no painel, o sistema eletrônico dela entende a carga, consegue entender o tamanho dessa carga, e aí ela vai preparar toda a condição da picape para esse tipo de situação. Agora nós vamos pegar aqui a reta do Race Villa, ali, a reta que tem os boxes. Vamos ali que é uma reta um pouco mais segura, vamos tentar acelerar um pouquinho mais só para ver como é que ela se comporta. Mas lembrando, pessoal, quando você tem reboque numa picape, é uma outra lógica. Você não pode dirigir como você dirige normalmente. Você tem que sempre ficar de olho se na hora que você está fazendo a curva, lá atrás o pneu está passando no lugar certo. Então, vamos lá. Deixa eu só fazer aqui uma aceleração não muito forte, apenas para a gente entender. Vamos lá. Lembrando, hein? 7.500 quilos lá atrás. E ela consegue ganhar velocidade, né? Lembrando que a gente tem aqui também o auxílio de freio para uma situação mais emergencial, quando você tem que frear com mais força, né? Você pode acionar o freio do reboque. Depois eu vou mostrar parado para vocês como é que funciona isso, mas para evitar que você faça aquele L, né? Que você freia a parte da frente e a parte de trás acaba fazendo L. Olha, no mercado brasileiro, eu não conheço outra picape que consiga a capacidade de atingir a capacidade de reboque dessa daqui, né? E olha, a gente tem, na hora de fazer a curva, a gente tem que olhar muito bem, porque a gente passa longe da zebra, mas lá atrás, pessoal, o pneu vai pertinho da zebra. Então é uma lógica completamente diferente quando você está dirigindo um monstro aqui desse tamanho. O mais importante é, tudo que eu percebi aqui, é que ela consegue lidar muito bem com essa carga. E aí, para quem realmente tem aí um cavalo ou 2 cavalos, tem fazenda, ou quer levar a casa nas costas para um evento, alguma coisa assim, geralmente o pessoal do agro faz isso, aí só tem uma opção no mercado brasileiro para você fazer isso de verdade. E essa opção se chama Ram 3500. Claro que a picape Ram também tem uma linha de acessórios. Para isso, pessoal, o Vitor vai ajudar a gente a entender o que nós temos aqui nessa 2500. Essa aqui é a 2500 Laramie, né? Como é que o cliente pode deixar a picape mais legal? Bom, o nosso portfólio de acessórios Mopar contém mais de 30 acessórios, que vai desde estética, personalização, funcionalidade e proteção. Então depende do que você busca. Essa picape aqui nós equipamos com o alargador de paralama, que dá essa aparência mais robusta e imponente e traz uma característica off-road.
Essa picape também está equipada com estribo lateral elétrico. Abriu as portas, ele expande, fechou a porta, depois de alguns segundos ele recolhe. E por que a Ram 2500 está equipada com esse estribo elétrico, o acessório? Porque a Ram 2500 ela vem com um estribo fixo. Então se você busca um item tecnológico e ao mesmo tempo que adiciona um visual diferente, principalmente quando ele está recolhido, você pode equipar essa Ram 2500 com estribo elétrico. Lembrando, pessoal, a 3500 o estribo vem de série. Aqui na parte de trás da Ram 2500 também tem alguns equipamentos diferentes. O que a gente pode destacar aqui, Vitor? Quando o assunto é picape, todo mundo conhece a capota marítima. E o diferencial da nossa capota Mopar é que é uma capota elétrica. Através de um comando, você pode abrir eletricamente e é uma capota super resistente. Quando ela está fechada, você tem uma tranca e é impossível entrar na sua caçamba. Então você tem quase que um porta-malas aqui com essa capota elétrica. Muito legal. Agora uma coisa diferente, eu estou vendo que esse escapamento aqui está mais encorpado. Exato. Essa é uma ponteira estética, cromada, que combina com a Ram 2500 Laramie cromada, mas tem ela também com acabamento preto, para as versões Night Edition. Então o cliente pode escolher qual ponteira de escapamento quer. Agora tem mais uma coisa aqui na caçamba, não tem? Tem. Bom, esse é um recurso de série, tanto na Ram 2500 quanto 3500. Abrir a tampa traseira pela chave presencial. E aqui dentro nós temos um tapete protetor da caçamba, que facilita aqui puxar as cargas de uma maneira bem prática, basta puxar o tapete. Pessoal, aqui a gente mostrou apenas 5 acessórios, mas como o Vitor falou, são mais de 30 para você poder personalizar a sua Ram 2500 ou Ram 3500. E aí, o que vocês acharam aí da linha 2025, da Ram 2500 e Ram 3500? A gente sabe que não é todo mundo que vai poder ter uma picape dessas na garagem. Mas para quem efetivamente quer uma picape grande, com capacidades reais, principalmente de reboque, e não quer abrir mão de luxo e conforto, só tem uma opção no mercado brasileiro, que é justamente a Ram 2500 para um uso mais misto e a 3500 para quem quer fazer um trabalho pesado e não abrir mão de sofisticação. Pessoal, espero que o vídeo tenha esclarecido tudo para vocês, mas se faltou ainda alguma informação, deixa o comentário aqui no vídeo, porque eu e o meu parceiro Ram Caminho de Araçatuba, se precisar, a gente faz um novo vídeo para você poder ter a sua dúvida esclarecida. E ó, gostou aqui das novas Ram? Muito fácil, só procurar a Ram Caminho em Araçatuba. Primeiro, concessionária Puro Sangue Ram. Então lá eles sabem vender picape de verdade. E hoje, uma das maiores concessionárias Ram Puro Sangue do Brasil. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.